Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um podcast Café Educa. O nosso espaço de conversas, trocas de conhecimento, interatividade e muito bate-papo com os mais estimados convidados. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a realidade da sala de aula. E para isso, nós convidamos o professor Ricardo Silveira, graduado em Pedagogia e cursando em temas de didática e educação, para nos ajudar a entender melhor todo esse processo. Seja bem-vindo, Ricardo. Posso chamá-lo assim? Claro, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço antecipadamente pelo convite e digo que é muito bom estar aqui tomando bom café e falando com tanta gente sobre um tema tão valioso que é a educação. Algo que o senhor gostaria de comentar sobre a sua carreira, temas de pesquisa, algo nessa linha, para que possamos dar início à nossa série de ligações? Bom, eu começo abrindo a conversa com um pensamento que estimula a nossa reflexão. O pensamento de que a realidade dentro de sala de aula é a mais relativa possível. Assim como Albert Einstein afirmou, nada é absoluto, não é mesmo? É necessário para tanto que tanto docente quanto discente entendam que sempre há o que aprender, quanto sempre há o que ensinar. De fato, é tudo relativo, crianças. Pensar assim abre margem para as várias possibilidades. Muitas dúvidas haverão de surgir. Vamos agora aos nossos participantes, ouvintes do dia. Bom, estamos agora com o nosso primeiro ouvinte na linha. Correto da direção? Bom, olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Café Educa. Nome da onde fala, por favor? Boa tarde, me chamo Cláudia. Eu sou professora de um colégio particular na Zona Sul do Rio de Janeiro. Queria dizer que isso de realidade relativa é uma bobagem. Aqui no colégio em que eu dou aula, os alunos são muito educados, muito disciplinados, tanto em minha sala de aula quanto na de outros professores. É lógico que algumas vezes eu tenho alguns aborrecimentos, principalmente com o uso excessivo de celulares em sala, mas nada demais, nada que atrapalhe minhas aulas. Eles têm um horário para cada matéria bonitinho, o espaço físico é bom, excelente, climatizado, tem recreação. Eu não entendo essa dificuldade toda que alguns professores têm em lecionar. Vai ver, não nasceram com um dom e ficam querendo ter do que reclamar. Por isso o Brasil tá desse jeito. Bom, eu acordo todos os dias e agradeço pela bênção que é ser professora nesse colégio. Sei que sou muito sortuda. Ainda gostaria de acrescentar que não somente nesse colégio, mas nos anteriores em que lecionei, sempre consegui uma harmonia e disciplinaridade com os alunos. Concordo totalmente com o professor. Nós podemos aprender com o aluno. Foi uma das boas coisas que o Paulo Freire acertou em sua vida. Obrigado pelo seu depoimento, professora Cláudia. Então, antes de passar a palavra novamente ao nosso professor convidado, iremos atender a próxima ligação já na espera. Ela é a nossa ouvinte frequente semanal. Vamos ouvi-la para mais um ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lúcia, eu trabalho com ensino fundamental e médio em 3 escolas diferentes estaduais há mais de 20 anos. E eu discordo um pouquinho dessa ideia utópica de educação prazerosa, com habilidade, todos esses enfeites que, pelo visto, alguns educadores apresentam. É sempre assim, são cheios de teorias baseados nos dizeres de Paulo Freire, porque na teoria tudo é muito lindo. Às vezes me parece que esses professores não estão de fato nas salas de aulas cariocas, porque, sinceramente, eu passo por cada coisa, gente, que se eu contar pra vocês, vocês choram junto comigo. Bom, olá, dona Lúcia. Seja bem-vinda novamente. Agradecemos a sua vinda e o seu relato. Tenho certeza de que sua fala irá contribuir para o enriquecimento do nosso debate. O que precisamos é disso, é de ouvir as diferentes experiências dentro da sala de aula. Mas o que exatamente a senhora passa nesses 20 anos de magistério? Obrigada pela oportunidade de me expressar. Mas realmente a educação nesse país, gente, tem sido um grande desafio para mim. Nesses 20 anos de pura resistência e medicações que eu tive que começar a tomar, eu já fui humilhada por pais de alunos, eu lido com o desinteresse da turma em aprender, quase todos reprovados e com notas baixíssimas. Já presenciei, gente, agressões dentro de sala de aula. E exatamente nesse mesmo dia, quando eu fui intervir, porque como educadora eu tenho que fazer isso, um aluno de exatamente 6 anos de idade chegou para mim após a minha intervenção um pouco mais rígida e disse: professora, eu vou crescer e ser bandido para matar a senhora. Então, é isso que eu passo. Eu peço até desculpa ao professor convidado e a todos que nos escutam, mas amar a educação não basta mesmo. Olha,
Às vezes eu fico até sem palavras. Mas já você, professor, o que o senhor tem a nos dizer sobre esse relato? Eu sinto muito pelo ocorrido, dona Lúcia. De fato, é um relato forte e triste ao mesmo tempo. Compreendo as realidades aqui dispostas, são as duas professoras, e me compadeço, ensinaram que pode ser assustador, lidar com outra mente além da sua, outra vida além da sua, e ainda assim tentar acessá-la por meio da educação não é uma tarefa fácil. Sair da sua realidade para a adentrada do aluno nessas situações e criar essa relação docente-discente é difícil, mas é importante entender que, ainda que o aluno tenha ameaçado a senhora, ele ainda tem chance de mudar para assim mudar todo aquele esquema de sociedade que ele está inserido. Em algum momento fará impacto nos alunos no futuro. A educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Só a educação sozinha não transforma a sociedade, e sem ela tampouco a sociedade muda. Assim disse Paulo Freire. Ensinar realmente é um desafio, olha que disso eu entendo bem. Mas se você talvez estivesse ali vivendo o que eu vivi, eu não sei não. Às vezes eu acho até que tem alunos que foram tão afetados, sabe, por todo esse sistema, que não vejo muito uma solução. Eu sozinha não consigo transformar essa realidade, infelizmente. De fato, um ponto de vista muito interessante para o nosso debate. Sempre importante tentarmos analisar a maior parte de opiniões possíveis, para criarmos uma base. O que o senhor acha disso, professor? A base para construir uma sociedade livre em pensamento, que fuja da ignorância ideológica, é que, de certo modo, cada um de nós sejamos capazes de sair da nossa panela social, que possamos ouvir todos os lados da história, de modo a compreender e posterior inclusão. Vamos agora para a nossa última ouvinte do dia. Já na linha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com quem eu falo, seu nome e de onde fala, por favor. Olá, me chamo Fabiana e sou ex-aluna e atualmente professora no Colégio Federal aqui da minha cidade. Estou concursada e estou acompanhando a fala dos outros professores e confesso que me deixaram com muitas dúvidas. Por isso vim expor a minha realidade com vocês. Aqui no colégio eu tenho diversos tipos de alunos. A maioria são inteligentes, preparados e na maior parte do tempo disciplinados. Alguns me dão mais trabalho, sabe? Mas nada absurdo. Meu maior sonho era ser professora de lá, porque o colégio sempre foi referência. E tem uma tradição muito linda, que passa de geração para geração. Mas acho que ultimamente tem caído o nível. Nem parece o mesmo lugar que eu estudei. O problema começou com esse lance de aluno entrar por sorteio. As famílias escrevem e eles dependem somente da sorte para entrar? Muitos deles de famílias pobres que estudaram a vida inteira em péssimas escolas. Entram com muita dificuldade nas matérias, com erro bobo na escrita, na leitura, na qual eles já deveriam ter preparo há muito tempo. E acabam atrasando toda a turma. É realmente complicado. Eu não tenho nenhum preconceito com esse tipo de aluno. Longe disso. Só até inclusiva, o máximo que eu consigo com eles. Acredito também que é na educação que eles podem conseguir superar essas questões. A pobreza, a desigualdade. O problema é que toda essa união dos alunos que entraram pelo sorteio, os que já estavam lá, acabam em bagunça. Tem que dar matéria para os alunos atrasados, e os que já estavam preparados acabam revendo um monte de matéria. E foram desacelerados, perdem todo o ritmo. O interesse e a disciplina acabam corrompidos de certo modo. Antes, quando eu só tinha sorteio no primeiro ano do Fundamental, era mais fácil. Tínhamos todo o Fundamental 1 para deixar todo mundo no nível da escola. Acredito que deveriam dividir as turmas pelo nível de preparação, para ensinar os que entraram pelo sorteio e os que já estavam lá. Mas assim, só minha opinião. Só quero que a minha escola volte a ser o que era. De fato, muita gente acredita nessa divisão de alunos dentro de uma turma como uma opção viável. Já outros acham melhor deixar todos numa mesma turma. Esse é um assunto que divide muitos pensamentos. Professor, e você, qual a sua opinião? Bom, dona Fabiana, existem alguns métodos de divisão de uma turma de alunos. Acredito que tirar um aluno de um grupo e colocar em outro é capaz de fazer reformular sua identidade. Um exemplo seria um aluno bagunceiro que, quando mudado de turma, se torna mais concentrado. Isso é um caso bom. Porém, existe o caso contrário, do aluno disciplinado que acaba perdendo a concentração e muda de grupo e acaba perdendo entre todos esses fatores aí. Uma das divisões que eu mais acredito que levem ao desenvolvimento do aluno e de uma sala de aula como uma rede é aquela que coloca os alunos em união e cooperação com outros alunos de acordo com o conhecimento de cada um, para que eles possam simultaneamente evoluir juntos. Seja como Bell Hooks disse, a academia não é o paraíso, mas o aprendizado. É um lugar onde o paraíso pode ser criado, então eu acredito bastante que a sala de aula, mesmo com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. É na sala de aula onde o professor também é aluno e aprende com os alunos que se tornam professores.
A educação é uma troca de conhecimento e experiências. Nossa, que coisa linda. Que prazer é ter esse bate-papo, esses relatos e experiências. Bom, pessoal, espero que todos usem o aprendizado desse episódio para expandir a mente. O conhecimento não é como ouro mercantilista para acumularmos e sentarmos nele, mas sim para que passamos à frente. Desconfiem de tudo, inclusive de mim. Esse foi mais um Café Educa. Um ótimo dia a todos. E esse foi o Café Educa, uma atividade feita pelo Grupo 2 da Turma de Didática de 2022.1, composta por Caio Val Fernandes, Camila Santos de Castro, Nathalie Soares Santos, Carolina Benjamin Carvalho Pereira e Leonardo da Silva Vieira, alunos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.